Parte 4. Favelado Pentecostal, um olhar sobre o complexo do Acari. A dinâmica latino-americana do novo movimento pentecostal abrange o território brasileiro. Sobre as favelas cariocas sopram os mesmos ventos de constante transformação religiosa. Os ambientes de vulnerabilidade sociopolítica e de insegurança vêm sendo ocupados por redes evangélicas que se ampliam e ressignificam o modo de ver e viver em comunidades marcadas por violência e abandono. Práticas evangelísticas pentecostais expansivas alcançam moradores e comerciantes, traficantes e seus familiares. A relativação das fronteiras, antes bem definidas, possibilita a associação de sujeitos outrora identificados com religiões de matriz africana. A partir do trabalho etnográfico Coração de Traficante, realizado entre os anos de 1996 e 2005 nas favelas de Acari e do Morro Santa Marta, ambas no Rio de Janeiro, pela pesquisadora Cristina Vital da Cunha, é possível compreender as intersecções sociopolíticas e religiosas no complexo de favelas do Acari e os diversos movimentos que a cercam e se potencializam em ambientes marginalizados e caracterizados como território da pobreza. A favela de Acari, ou Complexo do Acari, compreende um total de 7 favelas entre os bairros de Acari e Irajá. Trata-se de um território marcado por alta desigualdade social, mesmo quando comparada a outras favelas da cidade. Vaquante, ao analisar estudos sobre territórios da pobreza, conclui haver uma inserção consciente e planejada das elites econômicas na privação dos trabalhadores do acesso aos serviços públicos a que têm direito. A pesquisadora destaca a incapacidade dos governos dos países desenvolvidos ou a má vontade de suas classes dominantes convertidas ao neoliberalismo em enxergar o acúmulo social e espacial de privação econômica, de desafiliação social e de desonra cultural, com a deteriorização da classe trabalhadora e dos enclaves etnorraciais da metrópole dual. Promete provocar inquietação recorrente e um desafio assustador à moderna instituição da cidadania. Trata-se de uma das maiores forças que alimentam a rápida expansão e o endurecimento uniforme da polícia e das políticas penas armadas contra a pobreza urbana nos Estados Unidos e na União Europeia. Para fazer uma diferença real, as políticas sociais dirigidas ao combate da marginalidade avançada terão eventualmente de ir além do emprego e mover-se em direção à criação de um direito à subsistência fora da tutelagem do mercado, via algumas variantes de renda básica. O cotidiano marcado por violência, insegurança e abandono do poder público contribui diretamente para a formação de uma realidade paralela que busca, senão, a manutenção da sobrevivência. A privação de recursos universais experimentada pelos moradores desses territórios potencializa a sensação de insegurança e vulnerabilidade, dando o tom da relação favela-Estado em cenário atravessado pela expansão acelerada do tráfico de drogas. Mas ainda a retroalimentação dos preconceitos, as políticas públicas que pretendem enfrentar o crime violento com o recrudescimento da repressão sobre os territórios da pobreza e a implementação de políticas e projetos sociais paliativos e pouco estruturados são como o efeito bumerangue de uma visão equivocada do problema da violência. Na década de 1990, as mídias deram lente e voz a Acari por meio das mães de Acari, que saíram em defesa de seus filhos vítimas da chacina de Acari. O complexo passou a ser reconhecido e mediatizado como um dos principais polos de distribuição de entorpecentes da cidade, identificando-se com a imagem de um território onde a violência do Estado se faz presente em razão de sua ausência. O movimento evangélico pentecostal se apresenta substancialmente em sociedades como essas, em abandono, mas em desenvolvimento, e se relaciona diretamente com o perfil socioeconômico local e com a experiência de vulnerabilidade, como apontam os dados anteriormente mencionados e o trabalho do sociólogo Ricardo Mariano.
A aceleração de seu crescimento é mais evidente entre classes sociais mais pobres, com menor índice de escolaridade, maior contingente de analfabetos, menores salários e maiores taxas de desemprego. Mariano assim resume o cenário. Com o propósito de superar precárias condições de existência, organizar a vida, encontrar sentido, alento e esperança diante de situação tão desesperadora, os estratos mais pobres, mais sofridos, mais escuros e menos escolarizados da população, isto é, os mais marginalizados, distantes do catolicismo oficial, alheios a sindicatos, desconfiados de partidos e abandonados à própria sorte pelos poderes públicos, têm optado voluntária e preferencialmente pelas igrejas pentecostais. Nelas encontram receptividade, apoio terapêutico e espiritual e, em alguns casos, solidariedade material. A opção dos moradores pelo movimento pentecostal aponta para uma conversão nem sempre abrupta, mas como parte de um processo de fronteiras relativizadas. Entradas e saídas do movimento ou adesão à parte dele não mais caracterizam a conversão como falsa ou verdadeira. Não se compreende aqui a conversão como fator de ruptura com a vida pregressa, principalmente com práticas relacionadas a sexos e drogas, mas com redirecionamento da fé para o ethos pentecostal. É, portanto, a fronteira o lugar onde a espiritualidade se manifesta e a religiosidade evolui. É na fronteira onde novos ethos é adquirido e uma nova cosmologia inculcada que os modos de ver e estar no mundo se transformam. Contudo, o ethos pentecostal e o possível ethos de guerra são apropriados como modos de ver e estar de alguns desses convertidos, o que veremos adiante. Admitiremos essa perspectiva reconhecendo-a como uma das faces possíveis da compreensão desse fenômeno religioso e analisando seu atravessamento pela dogmática pentecostal e pela perspectiva de onde se experiencia o fenômeno. As redes religiosas atuam como as principais agentes na diminuição da vulnerabilidade social e na sensação de insegurança. Elas exercem papel fundamental no processo de novas experimentações religiosas e na amenização da invisibilidade em favelas e periferias urbanas, aumentando a autoestima de indivíduos marginalizados, incentivando o empreendedorismo e ampliando o estreitamento das relações interpessoais. Em Acari, as redes evangélicas atuam como circuitos de troca, envolvendo dinheiro, comida, utensílios, informações, proteção e recomendações de trabalho, articulando proteção, estreitando laços, alcançando muitas vezes o objetivo de enraizar o fiel na igreja e ganhando novas almas para o Senhor. As ações evangelísticas pentecostais voltadas ao ambiente familiar, inclusive do traficante, são evidências do cumprimento da missão bíblica de ganhar novas almas para o reino. E a relativização de fronteiras outrora bem estabelecidas possibilita a aproximação dos traficantes, que tradicionalmente se identificavam com religiões afro-brasileiras sincretizadas com o catolicismo, aos evangélicos. A associação aos traficantes potencializa e empodera a dinâmica pentecostal. Eles reproduzem os comportamentos do movimento e aderem a seus signos, mesmo que ressignificados como parte de uma nova gramática pentecostal, na expressão de Vital da Cunha. Mas essa relação está longe de ser homogênea, dadas as múltiplas faces do movimento. Ser evangélico possibilitava, nesse contexto, ressignificar fatos e compreender, na perspectiva dos que se associam pelos evangélicos, que a proteção divina que se dispunham parecia mais forte que qualquer ameaça. Mas ainda ser evangélico permitia perceber que mesmo as situações de adversidade e risco extremo têm ligação com um plano transcendente e por isso podem ser aceitas como vontade divina ou repreendidas com a força do nome de Jesus. Há aqueles que a consideram um risco à imagem do movimento pentecostal e um possível mau testemunho público que prejudicaria diretamente os mais comprometidos que se consideram verdadeiros evangélicos. Estes também atuam na evangelização de diversos grupos sociais, contudo, o fazem por meio das mais tradicionais.
De modo geral, a pentecostalização das favelas cariocas é a forma mais expressiva do fenômeno de crescimento mundial do pentecostalismo, alcançando o sujeito na sua mais complexa não pertença social. A dinâmica múltipla e modificada do novo pentecostalismo relativizou fronteiras, possibilitando relações até então inimagináveis, o que vem contribuindo e potencializando movimentos que se entrecruzam e se fortalecem. É o que ocorre na aproximação entre evangélicos e traficantes em Acari, que redireciona a fé e transforma a experimentação religiosa do bandido, impulsionando o avanço pentecostal em um território que recentemente se identificava com o catolicismo e seus sincretismos afro-brasileiros. Acari, movimentos sociais e narco-religião. Acari e seus arredores falam por si. Gênese da segunda maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. O complexo do Acari e as favelas vizinhas constituem território onde o tráfico de entorpecentes e as religiosidades coexistentes, atravessando-se o que torna impossível compreendê-las isoladamente. Ainda que inúmeras pesquisas tenham sido desenvolvidas sobre o fenômeno, poucas ou quase nenhuma levam em consideração o fato de as religiosidades já caminharem entrecruzadas com os sujeitos do tráfico há algumas décadas, contrariando aqueles que as remontam apenas ao momento em que a aproximação entre traficantes e evangélicos chegou aos noticiários. Há pouco mais de 2 décadas, Marcos Alvito apresentava como tese para a conclusão de seu doutorado em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, USP, o fruto de sua pesquisa etnográfica longa e acidentada, realizada nas travessias de Acari. As Cores de Acari, uma favela carioca, de 2001. O quinto capítulo da obra é dedicado a Cristina Vital da Cunha, já mencionada aqui. Ela foi sua assistente de pesquisa e realizou o censo das organizações religiosas locais. Entre as décadas de 1990 e meados de 2000, Vital da Cunha continuou suas andanças por Acari e Santa Marta e veio a publicar em 2015 Oração de Traficante, uma etnografia, citada anteriormente. O livro é resultado de sua tese de doutorado em Ciências Sociais, defendida em 2009, que buscava entender de que modo as redes evangélicas atuavam como redes de segurança para os moradores dessas localidades, em um contexto de violência e de escassez dos serviços oferecidos pelo Estado. Os caminhos entre muros e travessias sob os olhares de Marcos e de Cristina ajudam a decifrar como vidas de luta e sacrifício se relacionam com o tráfico de entorpecentes e a religiosidade nas favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao ser convidado por um ex-aluno do curso de História da Universidade Federal Fluminense para visitar o Departamento do Sistema Penitenciário no Rio de Janeiro, Marcos Alvito se vê mudando os rumos de sua pesquisa de doutorado já em andamento. Quando apresentado pelo então deputado federal Marcelo Freixo ao DESIP, o pesquisador ainda pretendia comparar as estratégias de apropriação do corpo feminino em Atenas e Esparta, partindo da adoção da perspectiva de que elas constituíram sociedades de honra e de vergonha. Mas a passagem pelas portais do sistema carcerário transformou sua pesquisa, fazendo com que ele escolhesse Acari como local de suas descobertas. Em meados de 1990, Alvito e Acari são apresentados pelo poeta e animador cultural Vanderlei da Cunha, ou Delei de Acari. Este também, líder comunitário, acompanhava pelas travessias da favela um ano após a Operação Rio, violenta operação policial ocorrida no ano anterior ao início do trabalho de Alvito. A violência e o tráfico de drogas são temas estreitamente ligados às favelas, norteando o clima e as conversas em Acari, além das letras de Delei, a seguir uma delas citadas por Alvito na apresentação de seu trabalho etnográfico. Não há um canto da favela que não tinha um conto para contar. Não há um canto da favela que não guarde um testemunho choroso de um irmão em Deus subitamente pervertido à fé cristã, depois de tantas dores e horrores que infligiu aos seus inimigos e à sua família em terra. Seduzido pela noção de que o processo histórico é modelado pela cultura, transformando ao pesquisador passeia pela favela lendo o que Acari contaria sobre si, com sua orientadora Maria Lúcia Montes descreve no prefácio da obra.
Na acuidade do olhar com que percorre as imagens pintadas nos muros e nas paredes das casas que, no início de seu trabalho de campo, sinalizavam nas ruas, vielas e becos de favela o idioma que permitiria ler a quem soubesse decifrar seus símbolos, o que Acari dizia sobre si mesmo, explicitando o significado das práticas sociais que ali tinham curso. Acari está localizada no estado do Rio de Janeiro, no norte da cidade do Rio, entre a Avenida Brasil, principal rodovia da cidade, e a Avenida Automóvel Clube, que atravessa os subúrbios até a Baixada Fluminense. Aos olhos de Alvito, Acari era composta de um conjunto de 3 favelas, além do conjunto amarelinho. O trabalho etnográfico de Vital da Cunha compreende um complexo de 7 favelas. Aqui adotamos os critérios e dados da pesquisa por estarem mais próximos da configuração atual. A favela de Acari teve início com um parque proletariado construído em 1940 para abrigar trabalhadores de uma fábrica de tecidos. A fábrica faliu poucos anos depois e os funcionários se mantiveram no local. Segundo dados de 2000, a alta desigualdade social revela, entre outras coisas, o abismo na expectativa de vida entre o bairro da Gávea, melhor IDH da cidade, de 80 anos de idade, e Acari, onde a expectativa de vida é de 63 anos, mais baixa que a do Complexo do Alemão, bairro com menor IDH da cidade, cuja expectativa de vida é de 64 anos. Localizado na Zona Sul, o Leblon aparece no topo do ranking de renda per capita com 2.955,29. No bairro de Acari, a renda não ultrapassa R$ 174,12, novamente inferior ao do menor IDH da cidade. Ou seja, mesmo entre os lugares de extrema precariedade, Acari se destaca pelo abandono e pela pobreza. Algumas ações e projetos sociais existem na favela, apesar da pouca regularidade e estrutura, na tentativa de atenuar a exclusão social. Escolinhas de futebol, shows, programas culturais e até escola de samba Favo de Acari. E as manifestações religiosas também ocupam e disputam espaço e protagonismo. O censo religioso realizado por Cristina em 1997 para a pesquisa de Marcos Alvito contabilizou os templos religiosos de Acari com o objetivo de pensar o campo religioso local e sua ocupação da comunidade. Em uma área equivalente a 50 campos de futebol e cerca de 40 mil habitantes, 38 templos foram contados. Desses 31, 85,5% eram evangélicos. 40% representados pelas Assembleias de Deus e 5%, que é 13,2%, católicos. Somente 2 terreiros foram contados no período, 5,3%. Segundo dados do ICER de 1992, Anchieta era o bairro de Rio de Janeiro com a maior concentração de igrejas evangélicas. Eram 5,9 templos para cada 10 mil habitantes. No trabalho de Alvito, em 2001, esse número em Acari era quase 50% maior, 7,75 templos para os mesmos 10 mil habitantes. No início dos anos 2000, Cristina atualiza esses dados para sua própria pesquisa de mestrado e o número já havia sido alterado, mas não a ponto de mudar o cenário religioso local. As igrejas evangélicas neopentecostais somavam 45 templos dos 52 atuantes em Acari, 21 deles ligados à Assembleia de Deus e 8 a igrejas históricas, agora havendo apenas um terreiro e um centro kardecista. As religiosidades em Acari atravessam espaços públicos e privados, e a forma com que a vida os estrutura e é estruturada por eles. Atividades socioeconômicas e relações interpessoais mergulhando no cotidiano dos moradores e permeando suas histórias de vida. Em suma, todo esse episódio mostra como a religião, enquanto sistema de símbolos, pode dar à existência um sentido que permita suportá-la a despeito da perplexidade do sofrimento e da injustiça. Onde antes só havia caos e confusão, agora passa a haver, a despeito das provações e mesmo através delas, o cumprimento de um plano de Deus. A religião não imuniza contra o sofrimento, tampouco o elimina, mas o ressignifica e torna suportável. O cidadão que vive e se organiza às margens da sociedade, imerso nas mais variadas formas de injustiça e violência, constitui uma explicação para o abandono do Estado, baseada na religião e a partir do lugar onde essa estabelece. E traficante também é cidadão.